O livro Numerar apresenta como sua primeira proposta a leitura de uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, mais especificamente do personagem Cebolinha. Será que a sua criança conhece essa turma e especialmente esse personagem? Talvez seja uma boa oportunidade para você ampliar o repertório dela, realizando a leitura de gibis ou então assistindo a animações disponíveis em sites de compartilhamento na internet. Então avalie as possibilidades de vocês e colabore para ampliar o repertório de personagens e de histórias, alimentando assim a imaginação da sua criança, tá certo? E então, proporcione a leitura dessa história em quadrinhos para a criança. Veja, trata-se de uma história que praticamente não apresenta texto verbal, não apresenta palavras, portanto, é muito importante que a criança observe cada uma das cenas atentamente. Para cada uma das cenas você pode fazer algumas perguntas, ajudando assim a criança a perceber os acontecimentos que vão ocorrendo à medida que o personagem realiza ações diferentes, ocasionando um desfecho, um final divertido, tá certo? Então você pode perguntar onde o personagem está, quais roupas ele está vestindo e por que será que ele está vestindo essa roupa, que movimento é esse evidenciado aqui no segundo quadrinho, ou seja, a criança pode perceber que ele parece que vai mergulhar na água, já que a água faz parte já do cenário desde o primeiro quadrinho. E depois, o que significa será essa onomatopeia e essa ilustração toda azul? E assim a criança vai percebendo que o personagem caiu na água. E depois, quando acabou o mergulho e ele se levantou ali naquela água, a criança pode se divertir achando graça pelo fato de alguns peixes terem ficado espetados nos cabelos do personagem. Então veja, se você vai fazendo algumas perguntas, a criança pode ir se atentando a determinados detalhes e isso vai colaborar para a compreensão do texto, inclusive levando a criança a achar graça dessa história, desses acontecimentos que culminaram com o personagem tendo vários peixes espetados ali no cabelo dele. Bom, além dessas perguntas para levar a criança a identificar a sequência de fatos e compreender a história, você pode fazer outras também que vão além do que se vê aqui no texto. Por exemplo, o que será que pode ter acontecido para que os peixes ficassem espetados nesse cabelo do Cebolinha? E aí a criança pode ser então desafiada a refletir sobre isso. Por que será que esses peixes ficaram espetados ali? Será que o cabelo desse personagem é bastante duro? Cada fio de cabelo é bem duro a ponto de espetar peixes neles? Uma outra pergunta, como será que o personagem fez para tirar esses peixes do cabelo dele? E o que ele poderia fazer para que isso não acontecesse na próxima vez que ele fosse mergulhar? Enfim, são várias perguntas, outras tantas que podem ser originadas aí nessa conversa que você vai manter com a criança para favorecer a compreensão dela em torno deste texto, tá certo? E depois disso você também pode perguntar quantos peixes ficaram espetados no cabelo do personagem. E assim a criança vai explorar a sua habilidade de realizar contagem termo a termo, ou seja, para cada peixe que ela aponta aqui na ilustração, ela vai recitar, ela vai pronunciar um nome de um número. E assim ela vai, contando com a sua ajuda, identificar quantos são esses peixes que ficaram espetados aqui no cabelo dele, registrando essa quantidade neste quadro aqui da página 5, tá certo? Veja, caso a criança tenha alguma dúvida com relação ao traçado deste número 5, porque é essa a quantidade, portanto, você pode evidenciar isso para ela, você pode mostrar como é o traçado do número 5. Você pode também providenciar um quadro numérico de 0 a 10 para a criança poder consultar. Assim, ela pode identificar o traçado e procurar, por meio da escrita imitativa, representá-lo aqui no espaço previsto para esse registro também. Tá certo? Veja, nós aplicamos nesta apresentação um arquivo de um quadro numérico. Você pode imprimir para utilizar nessa e em várias outras atividades aqui ao longo do semestre, ou então você mesmo pode produzir um quadro numérico com a criança. Você pode elaborar o registro do número, do algarismo, e a criança pode elaborar desenhos para representar a quantidade correspondente. Então avalie qual é a melhor alternativa para vocês
e providencie assim um quadro numérico que pode ser um grande apoio, um bom apoio para a criança na realização das propostas aqui do livro, tá certo? Bom, depois da leitura do texto ou em outra ocasião, você pode apresentar aqui na página 6 do livro essa ilustração de um aquário. E você pode conversar com a criança a respeito deste assunto. Talvez vocês conheçam pessoas que se dedicam ao aquarismo, ao cuidado com os animais desse ambiente. Vocês podem conversar sobre a importância de cuidar das condições deste ambiente para garantir uma vida saudável aos animais, enfim, conversem a esse respeito. E também explorem as informações contidas aqui na ilustração. A criança pode reconhecer que há diferentes espécies de peixes habitando este aquário, há também algas, tartaruga e outros elementos como pedra e areia compondo este ambiente para os animais. Realizada essa leitura de imagem, você pode perguntar qual é a quantidade de cada um desses animais e desses elementos, como as algas e pedras, que fazem parte do aquário. Assim, a criança terá mais uma oportunidade também de explorar as suas habilidades de contagem termo a termo, registrando o número correspondente àquela quantidade que ela descobriu. Portanto, realizada a contagem da quantidade de peixes dessa espécie, a criança registra o número correspondente aqui nos quadros que acompanham essas ilustrações ao final da página, tá certo? E mais uma vez aqui o apoio do quadro numérico pode ser bastante importante para a criança tirar dúvida ou verificar o traçado dos números que ela pretende registrar aqui nesta proposta do livro, tá certo? E ainda nesta semana, mais uma situação apresentada aqui na página 7, que vai requerer o uso dos adesivos aqui nessa página. Então, as atividades esportivas em água são tratadas aqui, você pode conversar sobre esse assunto com a criança, talvez ela mesma realize aulas de natação e aí vocês podem conversar sobre esse contexto, sobre como são chamadas cada uma dessas áreas individuais das piscinas. Portanto, assim, a criança vai perceber a organização do espaço, de como acontecem então as aulas de natação em cada uma das raias das piscinas. Depois dessa conversa, convide então a criança a fazer uma colagem de adesivos aqui nessa ilustração. Em cada uma das raias, a criança é convidada a colar nadadores, 2 nadadores em cada uma das raias, tá certo? Esses adesivos estão disponíveis aqui na página 15 do material de apoio. Olha só, colocamos 6 adesivos e a criança vai distribuí-los então em 3 raias aqui da ilustração da página 7 do livro. Portanto, ela vai colar 2 nadadores em cada raia e depois disso efetuar a contagem. Quantos nadadores estão aqui praticando esporte nesse momento? E aí a criança então efetua a contagem termo a termo, reconhece a quantidade 6 e localiza o número 6 para colori-lo aqui nessa primeira sequência. Depois disso, a criança é convidada a desenhar mais um nadador em qualquer uma das raias. E aí ela pode escolher onde desenhar, pode inclusive escolher desenhar-se praticando esse esporte também aqui na página. E depois disso ela efetua a contagem e vai perceber que, como ela aumentou um elemento, o símbolo numérico também é outro, também foi alterado. Então, se há 7 nadadores agora aqui nessa situação, ela deve identificar e marcar, portanto, o número 7 aqui nessa sequência numérica ao final da página. Veja, são várias situações que nós provocamos para desenvolver essa habilidade de contagem termo a termo e também de correspondência com o símbolo numérico correspondente. Então, procure também utilizar situações do dia a dia para a criança desenvolver essas habilidades de contagem e desenvolver esses conhecimentos em torno dos símbolos numéricos em brincadeiras, em situações cotidianas também. Sempre a criança curte bastante essas situações de brincadeira e assim amplia seus conhecimentos em torno dessas questões.